Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção. Eu sou Léo Soares e toda quarta-feira eu e meus amigos estamos aqui para cantar e fazer poesias em nome de Bahá'u'lláh. Estamos aqui num período todo especial e trazemos sempre orações, textos sagrados e, principalmente, falar sobre o que Bahá'u'lláh fez em nossas vidas através das canções. Maravilhoso esse nosso programa, já tem mais de 2 anos, e a gente está muito feliz de ter você conosco. Para apresentar esse programa comigo, considerando que, é claro que os amigos já sabem, alguns amigos sabem, mas se você está aqui pela primeira vez, eu sou deficiente visual e tenho aqui uma assessoria de peso, não é? Que é meu querido Max Willick e Bia Rangel. Eles me ajudam a fazer a Alma da Canção toda quarta-feira. E aí a gente tem os amigos que vêm e fazem a Alma da Canção conosco. Você também pode fazer isso, não é? E vindo conosco aqui no dia da nossa gravação, Alma da Canção, sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Então sejam todos muito bem-vindos. Quero dar as boas-vindas, então, ao querido Max Willick, para nos ajudar a apresentar a Alma da Canção. Bem-vindo, Max. Boa noite. Boa noite, querido Léo. Boa noite, queridos amigos. Eu queria saber como é que você adivinhou que eu tenho 90 quilos, né? Uma ajuda de peso, né? Eu acho que foi um sopro aqui, ó. Muito bem-vindos, queridos amigos. Na semana passada a gente não teve o programa, mas graças a Deus essa semana deu tudo certo, todos estão presentes e a gente está fazendo o programa novamente. Como o Léo falou, já há 2 anos que a gente está fazendo esse programa com todo amor, com toda alegria, e sempre é uma alegria enorme receber os amigos e a gente falar sobre a revelação de Bahá'u'lláh através da música, através das poesias, através dos comentários, textos que a gente lê, enfim, é maravilhoso. E a gente começa sempre com uma pequena parte devocional, onde nós nos voltamos aos céus e pedimos ajuda e agradecemos. Enfim, sempre tem um momento de espiritualidade no início do nosso programa, que quem faz essa parte sempre maravilhosamente, com todo amor, é a nossa querida Bia. Bia, com você. Boa noite, queridos amigos. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, todos juntinhos, unidos venceremos. E eu começo sempre pelo bem-amado. Eu vou entoar uma oração de remoção de dificuldades que foi musicada pelo meu querido amigo Jorge Serravalle. A quem remova as dificuldades, a não ser Deus, a não ser Deus. Diz louvado seja Deus, Ele é Deus, todos são seus servos, todos aquecem a seu mandamento. A quem remova as dificuldades, a não ser Deus, a não ser Deus. Diz louvado seja Deus, Ele é Deus, todos são seus servos, todos aquecem a seu mandamento.
Obrigado, Bia. Obrigado, Bia. Bom, queridos, nós, Barrais, no mundo inteiro, nesse período agora, de 1º de março até o dia 19, nós atravessamos um momento muito especial na vida de cada um de nós, na vida de cada Bahá'í, das comunidades, que é um período de jejum. Não é nenhuma novidade, na verdade, né? O jejum é praticado em várias religiões, mas dentro da fé o período de jejum é muito especial porque é parte da alimentação espiritual que a gente deve dar às nossas almas e tem basicamente essa conotação espiritual, muito mais do que a parte física de ficarmos sem alimentação do nascer do sol ao pôr do sol. Eu vou ler um texto de Abdu'l-Bahá sobre o jejum, e aí nós podemos consultar depois um pouco sobre os significados, né, e o que se quer dizer com esse texto. Diz o seguinte, Abdu'l-Bahá: o jejum é um símbolo. O jejum significa abstinência da luxúria. O jejum físico é o símbolo dessa abstinência e é um lembrete. Isso é, assim como uma pessoa se abstém de apetites físicos, ela também deve se abster de apetites e desejos egoístas. Mas a mera abstinência de alimentos não tem efeito sobre o espírito. É apenas um símbolo, um lembrete. Caso contrário, não tem importância. Jejuar para esse propósito não significa privar-se completamente de comida. A regra de ouro em relação à comida é não comer demais nem comer muito pouco. Há uma seita na Índia que pratica abstinência extrema e reduz sua alimentação pouco a pouco até substituir com quase nada. Mas sua inteligência sofre. Um homem não é capaz de servir a Deus com o cérebro ou o corpo se ele está enfraquecido pela falta de comida e não consegue ver claramente. Isso é muito interessante. O Léo levantou uma questão antes que é interessante, que algumas pessoas fazem jejum para emagrecer, para perder peso, com esse propósito, né? E não tem nada a ver com o propósito do jejum, como nós lemos, que é realmente o jejum verdadeiro, é o jejum espiritual, onde a gente vai buscar se desviar e evitar tudo quanto é pensamento e ações que vão contra os princípios divinos, né? E a gente tentar aprimorar e desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso amor pela humanidade, enfim, uma série de virtudes que a gente deve ir trabalhando e cultivando, principalmente nesse período. A vida toda a gente deve fazer isso, na verdade, né? Mas esse período é um período em que a gente deve dar uma ênfase muito maior, né? De fazer isso realmente com bastante força para que surta efeito, né? Para que a gente realmente alimente menos o corpo e muito mais a alma nesse período. Quem gostaria de fazer algum comentário sobre esse texto? Eu, querido Max, queria apenas completar, já que você mostrou um texto de Abdu'l-Bahá, que é filho de Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Bahá'u'lláh, vocês vão sentir que ele já tem mais aquela força de descrever o jejum como uma lei que ele criou. Então, ele diz o seguinte, que o jejum e a oração obrigatória constituem os dois pilares que sustentam a revelada lei de Deus. Em uma de suas epístolas, Bahá'u'lláh afirma ter revelado as leis de oração obrigatória e de jejum, a fim de que, através delas,
os crentes pudessem aproximar-se de Deus. Esse é o principal motivo de Deus criar essas leis, para nos dar uma oportunidade de nos purificarmos, de nos melhorarmos, para atingirmos o nosso objetivo maior de todo ser humano que acredita em Deus, que é a aproximação com o bem-amado. Passo a palavra. Eu acho que uma coisa também não impede a outra. Perdão. O principal objetivo do jejum é esse símbolo, né, que a gente lembra que esse mundo material é passageiro. Então, a gente é um símbolo de não depender desse mundo material, mas de uma maneira também muito moderada e muito tem uma certa disciplina e faz parte das leis de Bahá'u'lláh, como a Bia falou. Agora, existem também vários estudos que provam que esse jejum Bahá'í, da maneira como é feita e prescrita, ele não prejudica o organismo, ao contrário, ele ajuda em vários aspectos, também por estudos de médicos e cientistas que fizeram pesquisa sobre um grupo de pessoas que fez o jejum e etc. Então, quer dizer, mas esse não é o objetivo. Agora, como a gente sabe que na fé Bahá'í, tanto a religião e a ciência elas estão de acordo, a gente sabe que fazendo segundo as prescrições não há malefício para o corpo, mas ao mesmo tempo tem o benefício dessa lembrança que agora à tarde eu fui dar uma caminhada e estava com um certo frio por causa da falta da comida. Isso me dá um pouco... aqui ainda é inverno, né, onde a gente está. Então, quer dizer, são pequenas coisas que não chegam a fazer mal, mas lembram a gente do verdadeiro propósito desta vida aqui na Terra. Então, é uma sabedoria divina também nas leis. Existem outras leis Bahá'ís que se a gente segue, no final, o beneficiário somos nós mesmos, né? Obrigado, Jairo. Muito bom. E eu acho que um dos principais propósitos, né, do jejum é o desenvolvimento do autocontrole, né? Você realmente ter domínio sobre seus impulsos físicos e mentais, enfim, né? Abdu'l-Bahá tem uma metáfora maravilhosa que ele fala de cavalo e cavaleiro. Como a nossa natureza física, a nossa natureza humana como um cavalo e a nossa natureza espiritual como um cavaleiro. O grande desafio é o cavaleiro realmente tomar o controle, né, do cavalo para que o cavalo possa levá-lo na direção que ele quer. Se ele não consegue ter esse controle sobre o cavalo é que o leva onde o cavalo quiser, né? E isso é péssimo. Então, o jejum dá essa possibilidade, através da disciplina, né, oração, para a gente conseguir desenvolver cada vez mais esse autocontrole. E é uma coisa dificílima, né? Porque, principalmente para quem nasceu no mundo não Bahá'í, né? Os Bahá'ís já crescem se acostumando com uma série de coisas, mas quem não nasceu no mundo Bahá'í e vem conhecendo a fé e aplicando os ensinamentos das leis em sua vida, realmente as dificuldades são enormes, os desafios são enormes, e a gente ir controlando impulsos
principalmente mentais, né? Que a gente tem uma tendência a criticar e a julgar as pessoas. Enfim, uma série de coisas que a gente deveria realmente ter o controle das nossas mentes para que a gente não caísse nesse tipo de pensamentos. E é uma coisa maravilhosa. No mês do jejum, a gente tem que focar nisso, de a gente estar sempre no controle do cavalo, né? A gente ter as rédeas na mão e levar ele para o caminho correto. Muito bem. Bom, continuando ainda só mais um pouquinho a respeito disso, nós aqui nesse programa maravilhoso, que é a Alma da Canção, nós sempre estamos divulgando a fé Bahá'í. A fé Bahá'í é uma religião monoteísta independente fundada por Bahá'u'lláh. Esse nome diferente, majestoso, significa a glória de Deus. Ela está estabelecida em mais de 100 mil localidades, em praticamente todos os países e territórios ao redor do mundo. Então, o que a fé Bahá'í prega? Ela prega a unidade de todas as religiões. Nós todos somos filhos de um único Deus, o Deus único, e esse Deus maravilhoso e extraordinário prometeu que nunca nos deixaria sem guia espiritual. E ele assim o fez, porque Deus não é homem para que minta. Então, de épocas em épocas, desde os primórdios da existência humana, ele envia seres extraordinários para falar do seu verbo, né? Falar dele, guiar a humanidade, trazendo o remédio certo na porção exata para aquele povo, naquele determinado momento, de acordo com nosso desenvolvimento, e não com o desenvolvimento do Senhor misericordioso. Então, é por isso que ele não é que nem assim uma história, novela em capítulos. Deus vai mandando os mensageiros de capítulo em capítulo. Assim é a religião. Ela, na verdade, esses seres maravilhosos são elos de uma só corrente. Então, e cada religião extraordinária é um capítulo dessa novela, né? Então, assim, ele traz o remédio para a gente. Ele não pode pegar e dar o remédio todo. Cristo mesmo disse: muito tenho a vos dizer, mas outro virá em meu nome, porque agora não estáis preparados para isso, né? E ele prometeu, e assim foi feito, e assim foi cumprido seus mandamentos e as suas promessas. Tudo que Deus faz e promete, ele cumpre, né? Então, ele enviou desde os primórdios, ele enviou Abraão, Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesus, Mohammed, e agora fomos agraciados com revelações gêmeas. Ele não mandou um só, mandou 2. O portal sagrado, que é o Bab, e em seguida Bahá'u'lláh, a glória de Deus. Então, tenho certeza que isso deve aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês. Por favor, vocês querendo conhecer um pouquinho mais sobre a fé Bahá'í, não se inibam. Eu vou deixar um site que é www.org.bahá'í. Não, falei errado. www.bahá'í, que se escreve bahai.org.br. Esse é o nosso site. Deem uma passadinha por lá e aproveitem as coisas maravilhosas que tem lá. Um grande abraço a todos. E completando sobre o jejum Bahá'í, todas as religiões têm sua época de jejum, né? Nosso jejum são 19 dias e ele começa no nascer do sol até o pôr do sol. Durante esse dia inteirinho, nós não bebemos nem água, não nos alimentamos e também não sentimos muita falta disso. A gente come à noite, né, depois do pôr do sol, é liberado. Então, a gente se alimenta, né,
e assim acorda cedinho para se alimentar também, antes do pôr do sol. E aí você passa um dia, claro, sente um pouco de sede no início, então você sente um pouquinho de fome, mas é uma coisa, há um mistério que eu não sei nem explicar. Eu só sei que é uma coisa quente que aconchega o nosso coração. A gente não sente tanta fome, nem tanta sede de nada, só de Deus mesmo. A gente se sente quentinho, confortável e assim nos braços do bem-amado. Um grande beijo a todos e aproveitem para conhecer a fé barraca. Passo a palavra. Muito bem, Obrigado, Bia. Bia. Bom, a alma da canção não é alma da canção sem canção, né? Então, eu pedi ao querido Léo que inicie a parte musical Obrigado. aí. Max, querido, obrigado. Eu, antes de tocar a canção, eu gostaria de oferecer também um pouco do comentário sobre, oferecer meu comentário sobre esse assunto importante que é o jejum. Max se referiu em sua fala sobre o autocontrole, né? Neste momento do jejum, é comum qualquer pessoa que faz o jejum tem duas diferenças, né? São duas coisas diferentes, aliás. É o jejum por amor a Deus, né? Por que você faz jejum? Ah, porque eu amo meu bem-amado, todo-poderoso, que tem uma regra que fala, olha, tu deve fazer jejum para poder se aproximar de mim. E a outra é aquele jejum feito por nós mesmos, que a gente acha, só porque eu quero emagrecer, ou porque eu quero fazer isso ou aquilo outro, então eu tenho minhas iniciativas, que é um direito que eu tenho, qualquer um tem. Mas este primeiro nível de jejum, que é aquele que o Todo-Poderoso estabeleceu, não só com Bahá'u'lláh, naturalmente, dos manifestantes do passado também, como disse a querida Bia, estabeleceram as regras, as leis do jejum, cujo benefício só é um, é beneficiar quem faz, né? Como disse o querido... esqueci o nome dos Estados Unidos, meu amigo que Jairo, falou Jairo, aqui Jairo. agora. Jairo. Jairo, querido Jairo. O querido Jairo falou exatamente isso, que a gente tem essa possibilidade. E aí, eu me lembrei, enquanto vocês falavam, de desejos, coisas pequenas. Se há algo difícil para quem é viciado, é se livrar dele, se livrar do vício. Por exemplo, tomar café. Simplesmente tomar café é um vício. Na época de jejum, se o sujeito é acostumado a tomar um cafezinho, de vez em quando chegou aquele momento do café, acendeu uma luzinha para ele tomar o café. E de vez em quando, o sujeito então esquece que ele está no período do jejum, por exemplo, né? Opa, estou no jejum, então não vou tomar o café. Eu vou me controlar por amor a Deus, eu vou me controlar meu desejo de tomar o cafezinho e vou passar reto pelo café. Então, este exemplo pode ser com qualquer coisa. É com a comida, é com a bebida, é com comprar alguma coisa ou falar alguma coisa. De repente, a gente tem uma tendência de falar muito. Pô, você fala demais. Na época do jejum, vamos falar menos. Vamos abster-se de palavras, vamos fazer mais, né? E aí vai. Muitas coisas a gente pode se abster. O alimento e a bebida, portanto, como disse o querido Max, e citando Abdu'l-Bahá, é um símbolo. É um símbolo que chama a atenção da gente para uma realidade, tanto física como espiritual. Porque se a gente domina a natureza física, como ele falou, o cavaleiro dominando o cavalo, se eu domino essa natureza física, eu não vou ser dominado por qualquer desejo. Vou dizer, bom, eu não posso fazer isso, porque eu não sou animal, eu sou gente, eu sou humano. Aí, este é o jejum por amor a Deus. E aí eu queria compartilhar com vocês, então, um pouco da história de quem, né, revelou essa maravilha que é a lei do jejum. Chama-se Bahá'u'lláh. Aqui a canção, a poesia é um pouco, falando no sentido figurado, por assim dizer, né? Mas fala de Bahá'u'lláh.
a intenção é chamar a atenção das pessoas para a história de Bahá'u'lláh, muito linda. Se vocês querem, vocês podem entrar no site, como disse aqui a Bia, bahai.org.br, e ver a história de Bahá'u'lláh. Tem muita coisa bacana. Eu vou tocar para vocês, espero que vocês gostem. Vindo da terra de Dario, o exilado acampou na margem do rio, e de lá ele proclamou que era o filho que voltou na glória do Pai. E ele cantou em Bagdá, mas exilado foi morar numa cidade na margem do mar. Chegou de Bagdá Bahá'u'lláh. Chegou de Bagdá Bahá'u'lláh. Soldados surraram o jovem rei. O que será que ele fez pra tanto sofrer? Será que ele é de Jessé? Será o filho de José e de Maria? E ele cantou em Bagdá, mas exilado foi morar numa cidade na margem do mar. Chegou lá em Acá Bahá'u'lláh. Chegou lá em Acá Bahá'u'lláh. Que lindo, Léo! A música é linda. Muito bom. Essa é a história de Bahá'u'lláh, né? Lindo, né? Obrigado, obrigado. Lindo, lindo. Eu quero lembrar mais algumas coisinhas sobre o jejum que a gente estava falando. Primeiro, eu venho de uma tradição religiosa cristã e aprendi, né, dentro da religião que meus pais praticavam e eu, por tradição, também segui por um tempo, que é evangélico luterano, que as leis de Deus devem ser obedecidas, senão você vai receber um castigo, né? E o pior deles é ir para o inferno, né? Que você, cometendo pecados, você vai ser castigado por Deus, etc. Bahá'u'lláh traz um entendimento novo para a gente e nos enche de paz, de amor, de alegria, porque ele mostra que as leis de Deus são para o benefício do homem. Quem cumpre as leis de Deus colhe os benefícios, as bênçãos que estão embutidas nessas leis. Quem não as cumpre, simplesmente se priva dessas bênçãos, se priva dessas graças divinas. Então, isso é terrível, né? Você ficar privado das bênçãos de Deus. E no jejum Bahá'í também, não há ninguém que cobre se você está fazendo ou não está fazendo, é uma coisa de consciência de cada um. E algumas pessoas não têm obrigatoriedade, como pessoas de uma certa idade, né, ou pessoas que estão doentes, pessoas fracas, né, e pessoas que estão viajando. Tem algumas pessoas que estão, segundo a própria lei,
livres de fazer esse jejum físico, né, de se abster de alimentos durante o dia, né, do nascer do sol ao pôr do sol. Mas, como a gente falou que isso é simbólico, muito mais simbólico, essa questão de alimento, o jejum espiritual, ou seja, esse foco no autocontrole, na parte espiritual, todos podem fazer, realmente não há nenhuma restrição. Bom, eu pediria a Ângela agora, se ela estiver pronta, para Tem uma declamar uma poesia. surpresa para nós hoje, oba! Ela é a poetisa já com cadeira cativa aqui no programa. Nós amamos sempre que ela participa, sempre com poesias maravilhosas que fazem a gente refletir, às vezes rir um pouco, às vezes ficar um pouco preocupado. São realmente poesias muito bem escolhidas e que nos alegram muito. Bom, Ângela, com você. Bom, aqui eu vou lançar uma semente. Essa poesia é uma semente de um poeta aqui do grupo, o Sr. Max, né? Eu não falei que era uma surpresa? Olha só. Quero ver o que você aprontou aí. Semente. Crescer é um processo doído, dá trabalho, é sofrido, precisa de toda atenção. Como o broto que quebra a semente, se empoderam a alma, a mente, o coração. A alma, semente de homem, que o mundo consome se não cuidar. Precisa da guia divina, ter amor por rotina, meditar e orar. Essa lida, desafio de toda a vida, buscando o caminho do céu. Começa a ser entendida a alma nutrida quando se adota os conselhos de Deus. Sr. Marcos Lima. Que lindo, meu Deus! Obrigado, que surpresa boa, Ângela. Obrigado. Eu falei que era surpresa, né? Muito bom. Mas eu não sou poeta, não. Eu brinco um pouquinho de escrever algumas coisas. É o sentimento, né? Porque poesia é uma expressão do sentimento que a gente traz no coração. Traz pela vida fora. Isso é poesia. Maravilha. A vida é uma poesia. Muito É bom. verdade. Então, você poderia nos brindar com uma canção, Max? Pode ser, sim. É uma canção que faz tempo que eu não toco, eu amo. Acho que é uma das canções mais inspiradas que eu já compus, que é Renascer. Adoro essa canção. Tanto a melodia quanto a letra, que é bastante interessante, bastante profunda. E descreve muito bem o que a revelação de Bahá'u'lláh provocou e provoca nos homens através da sua influência, da sua revelação. Cresce nos corações uma nova vida que há muito existia em Botão. Brilham os raios do sol que provém do céu para florescer os botões, inundar o mundo
uma nova vida que Deus concedeu aos homens para que pudessem amar toda a humanidade em cada cidade e lugar pudessem saber que é tempo de renascer. Anjos se alegram no céu, pois renascem homens através da glória de Deus. Brilha a luz da união de todas as raças e de todas as religiões, e se vê no mundo uma nova ordem que há de abrigar os homens contra todo o mal, toda dor, onde haverá somente lugar para o amor, e lá viverão pelas graças do seu Senhor. Nossa, que Muito lindo! lindo, viu, Que Marcos? show, que lindo, que lindo. E lembra o querido Hulk, que ele ama essa canção. Ele ama essa canção. Verdade, eu vou nessa pegada aí, cantar uma música. O nome dessa música é Chegar Lá. O seu amor eu vou buscar a vida toda pra me consolar. O seu amor é o verbo a falar, palavras mágicas no ar. Só o amor de Deus pode mostrar a direção correta a tomar. Só o amor pode assegurar que eu vou chegar lá, 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 lá. Seu amor pode nos transformar, pode as diferenças ver e aceitar, enxergar o belo na diversidade, a unidade da humanidade. Só o amor de Deus pode mostrar a direção correta a tomar. Só o amor pode assegurar que eu vou chegar lá, 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 lá. Eba! Muito bom, Bia, muito bom. Vamos chegar lá, eu também quero chegar. É tua composição, Bia? É sim, é a mais Oh, recente. parabéns.
Que linda Obrigada, canção. queridos. Linda A canção. alma da canção vai trazendo de volta a vontade de compor. Há uma magia nesse programa em divulgar a fé Bahá'í, que a gente se empolga e o amor de Deus começa a florescer de novo e ele dá os presentes para a gente, né? Isso mesmo, é bem isso. A inspiração, né? Barrolar mesmo fala que as artes, né, e ciências, enfim, tudo vem aos homens nesse mundo através da inspiração promovida por seres especiais e muito espirituais que estão lá no reino de Apá. Realmente, e quando a Com gente se certeza. envolve, quanto mais a gente se envolve em atividades que geram espiritualidade, que emanam amor, tal, mais receptíveis eu acho que nós ficamos a essas influências maravilhosas, né? Mais receptivos nós somos. Então, Léo, alguma canção para gente? Querido, eu hoje eu tô assim meio que, como é que eu posso dizer? Claro, a gente tem que estar, Bahá'u'lláh fala que nós devemos estar sempre em estado de oração, né? Aí eu me lembro que nós estamos neste mês abençoado do jejum, certamente em gratidão. E tal como Sua Santidade Jesus Cristo, ele estabeleceu as bem-aventuranças, né? Por exemplo, bem-aventurado é o manso, porque ele verá o reino dos céus. Olha que coisa mais linda! Bem-aventurado é quem se dedica ao serviço aos outros. Jesus chama essa atenção, não é? E Bahá'u'lláh também revelou as bem-aventuranças, e aqui estão algumas delas, né? Alguém, de forma muito linda, musicou. Espero que vocês gostem. Bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração. Bem-aventurado a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna, o vale e a terra, o mar, o prado e a ilha, onde se haja feito a menção de Deus e celebrado o seu louvor. Bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração. Bem-aventurado a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna, o vale e a terra, o mar, o prado e a ilha, onde se haja feito a menção de Deus e celebrado o seu louvor, e celebrado o seu louvor. Que Muito lindo, lindo, Léo. Léo. Maravilha. Parabéns. Obrigado, Léo, muito obrigado. Bom, sempre que possível e que a gente tenha alguma historinha para contar, a gente aproveita também para contar alguma história aqui no programa que nos faça refletir um pouco. Eu queria falar um pouquinho a história de um jovem chamado Ahmad, para quem Bahá'u'lláh revela uma epístola maravilhosa que é entendida também como uma oração muito especial, com poderes especiais, Bahá'u'lláh mesmo fala, e que os Baha'is adotaram, né,
essa epístola oração, né, nas suas vidas, em momentos de angústia, de tristeza, momentos de necessidade, realmente se voltam a Bahá'u'lláh e fazem essa epístola que ele garante que vai atender a essa súplica. E esse Ahmad é um jovem que, com 15 anos de idade, ele já se sentia totalmente inquieto, porque ele, de origem muçulmana, sabia das promessas que Muhammad faz no Alcorão de que, em determinado momento, iria se revelar um prometido, chamado Caim, né, na revelação muçulmana. Como em todas as revelações, como a Bia mencionou anteriormente, né, de Krishna, Buda, Moisés, Jesus, todos eles falaram sobre um momento em que uma nova revelação iria surgir para a humanidade, aquela revelação que iria trazer paz, harmonia e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Então, nós vemos isso em todas elas, no cristianismo, no islamismo. E esse jovem, né, de tradição islâmica, ele sabia disso e que era o momento em que essa revelação do Caim deveria estar para acontecer ou já teria acontecido. E ele então sai em busca de pistas, vai procurar sábios, homens considerados santos, que pudessem dizer a ele aonde encontrar o prometido. E aí ele viaja a várias partes do mundo, vai à Índia buscar orientação ou dicas e pistas, né, dos gurus e, enfim, esses homens considerados espirituais, né, lá na Índia, que é um local considerado de grande espiritualidade no mundo. Enfim, ele passa 25 anos da vida dele procurando encontrar o caminho que o levasse ao prometido. E ele encontra, em determinado momento, né, a história é um pouquinho mais longa, eu vou encurtar, obviamente, alguém que ensina a ele sobre a fé Bahá'í e diz que essa revelação já aconteceu e que esse prometido já está entre os homens. E ele aceita isso e, em determinado momento, ele se dirige a Bagdá, a cidade onde Bahá'u'lláh estava. E ele se encontra com Bahá'u'lláh, e quando ele se encontra com Bahá'u'lláh, percebe que Bahá'u'lláh é esse prometido, realmente ele quase que desfalece na presença de Bahá'u'lláh, de tão emocionado e tão tocado que ele ficou ao observar a pessoa, né, e mais do que a pessoa, né, o semblante e o espírito que emanava de Bahá'u'lláh. E ele, então, vive por um tempo com Bahá'u'lláh em Bagdá, perto de Bahá'u'lláh, e sempre estando na sua presença. E quando Bahá'u'lláh é exilado de Bagdá para ir para Adrianópolis, ele pede para ir junto, mas Bahá'u'lláh não deixa, e ele então toma outros rumos e tal, e o tempo passa. E ele, depois de alguns anos, ele resolve fazer uma viagem para encontrar Bahá'u'lláh em Adrianópolis, e quando ele chega em Istambul, ele recebe uma carta contendo essa epístola, a epístola de Ahmad, que eu mencionei antes, que é uma oração, nós adotamos como uma oração poderosíssima, que Bahá'u'lláh mesmo fala que ela tem esse poder de ajuda, né? Ele recebe isso, então, o que ele diz nesse momento, eu vou ler para os amigos. Ele diz, recebi a epístola do Roxinol do Paraíso, e lendo-a repetidas vezes, descobri que meu bem-amado desejava que fosse ensinar a sua causa. Portanto, eu preferi a obediência a visitá-lo. Ele, embora sequioso de encontrar Bahá'u'lláh, né, seu amado, e sabendo que ele é esse prometido de todas as épocas, de todas as religiões, quando ele recebe essa epístola, ele entende que Bahá'u'lláh quer que ele vá pelo mundo ensinando
a fé, ensinando, divulgando os ensinamentos da revelação de Bahá'u'lláh. E ele então desiste, já pertinho de Bahá'u'lláh, ele desiste de encontrar Bahá'u'lláh e volta para a Pérsia e divulga os ensinamentos de Bahá'u'lláh para todo mundo. Com muito sucesso, inclusive, muitas pessoas abraçaram essa nova revelação através dele. E um caso interessante que eu gostaria de compartilhar com os amigos, quando ele está em Bagdá, na presença de Bahá'u'lláh, ele relata algo muito, muito interessante para a nossa reflexão. Ele diz: quão inumeráveis, grandes e imensamente poderosos foram os acontecimentos daqueles anos. Nossas noites eram cheias de memoráveis episódios. Alegrias e algumas vezes tristezas eram nossas experiências que estão além do poder da descrição. Por exemplo, um dia, enquanto a abençoada beleza estava caminhando, um funcionário do governo se aproxima dele e relata que um de seus seguidores havia sido assassinado e seu corpo jogado às margens do rio. A língua do poder e força, ele está falando de Bahá'u'lláh, né? Respondeu: ninguém o assassinou. Através de 70.000 véus de luz, nós lhes mostramos a glória de Deus numa extensão menor aqui de o furo de uma agulha. Daí ele não pôde mais suportar essa vida material e ofereceu-se em sacrifício. Imaginem, né? Nossa! Bahá'u'lláh revelou, através de 70.000 véus de luz, mostrou a glória de Deus numa extensão menor do que o buraco de uma agulha. E ele não aguentou mais ficar nesse mundo. Então imaginem o que há de ser, né? O que espero que todos nós possamos encontrar quando formos para o mundo espiritual. Jairo, querido, você levantou a mão, por gentileza. É rápido, uma história que bem nova. Enquanto eu escutava o Alma da Canção, a minha esposa Ellen estava no telefone com um sobrinho nosso que teve um problema sério no fígado, né? E estava hospitalizado e ficou em coma. E a gente aí fez oração para ele. Eles moram numa cidade bem longe e tal. Então hoje o irmão dele ligou e passou o telefone. Agora ele fala com o Ben, né? O Benjamin. Então ele se recuperou e agradeceu muitas orações e agora a Ellen estava contando que nunca tiveram uma conversa tão longa com esse jovem, né? Para nós, 42 anos. Mas, se Deus quiser, ele vai se recuperar. Ele ainda precisa, provavelmente, do transplante para poder... Então, as orações continuam, mas foi uma coisa que aconteceu durante o programa, assim. Então, a Bia compõe músicas recentes e, de repente, eu aprendi uma história bem... Ele mesmo falando e agradecendo as orações que a gente fez. Que maravilha, que ele se recupere. Que bacana. Podemos, no final, fazer uma oração de cura para ele. O que vocês acham? Quem pode fazer? Quem Com sabe? certeza, eu posso entoar a oração de cura. Que legal, Bia. Bom, nós estamos caminhando já para o final, então. Alguém quer fazer uma canção saideira? Eu vou fazer uma. Eu estava lendo um texto esses dias de Guimarães Rosa, né? Estou lendo o livro Os Sertões Vereda, Grandes Sertões Vereda, que é um livro de bolso, né? Tem só essa... Haja bolso, né? E tem um texto maravilhoso que ele diz: a vida é assim, esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu vou cantar uma canção Querido. que eu compus, o título é Coragem. Max, querido, antes da sua canção, eu queria só Sim. fazer um pequeno comentário sobre Passa. o que você leu e sobre a Epístola de Armagem, que me chamou muitíssimo a atenção a condição. Primeiro, o que Bahá'u'lláh faz, ele naturalmente, como chama aquele brasileiro, eu não me recordo, não é um escritor que sintetiza tudo. Certamente aprendeu com Bahá'u'lláh, porque Bahá'u'lláh fala da revelação progressiva inteira e dá o recado ao mundo inteiro, falando milhões de coisas numa carta única. Epístola de Armagem tem 3 coisas que Bahá'u'lláh fala lá no final, que é uma promessa maravilhosa. 2, porém, me chamam muita atenção. É a sinceridade, a primeira condição que Deus coloca para a pessoa. Ele diz, eis que o roxinol do paraíso canta sobre os ramos da árvore da eternidade com santas e suaves melodias, proclamando a quem? Aos sinceros as boas novas de que Deus está próximo. Essa é uma. Ele não chama ninguém senão aos sinceros. Se tu não é sincero, isso é o meu entendimento, né? Se tu não é sincero, então pode deixar de lado. É sinceridade. Lá, nas últimas palavras, ele diz: se alguém em aflição ou tristeza recitar esta epístola, é uma promessa, recitar esta epístola com, de novo, sinceridade absoluta, aí vem a promessa: Deus lhe banirá as dificuldades, removerá as aflições, não me recordo agora. Isso, exatamente. Veja, Jesus fez isso lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, ele condicionou o perdão a mim, se eu por acaso não fizer caso com o meu irmão que errou comigo. E Bahá'u'lláh está dizendo, tu deve ser sincero. Sinceridade, a primeira é a chave que abre a porta. Muito lindo, né? Era esse comentário que eu queria fazer, Max. Realmente muito poderosa a epístola. Maravilhosa. Obrigado, Léo. Lindo comentário. Muito bom, muito pertinente. Toda manhã o sol anuncia, segue a viagem em um novo dia. Homens buscando a vida sagrada, uns pedem ao mundo, dê uma parada, todas paradas nessa viagem são para nos dar coragem. Todas paradas nessa viagem são para nos dar coragem. Tantos amores perdidos no nada, tantos horrores por toda a jornada. Uns dão a sorte de encontrar o caminho, uns nos são norte, outros espinhos. Todos espinhos dessa viagem são para nos dar coragem. Todos espinhos nessa viagem são para nos dar coragem. Bem-vinda à noite, o brilho da lua, olhar o espelho com a alma nua, sonhos de fé, sonhos de amores, assim como são nossas dores, todas as dores dessa viagem são para nos dar coragem. Todas as dores dessa viagem são para nos dar coragem.
Lindo! Muito bonito, parabéns. Lindo, lindo. Todos precisamos realmente de coragem, né? Mas com Deus no coração, a coragem vem mais fácil, gente. E a palavra vem. Coragem é de coração, né? É isso. Com Deus, a gente consegue melhorar o nosso estado e obtermos a coragem necessária para encarar esta vida e nos aproximarmos do bem-amado. Então, vou me despedindo de todos e vou entoar essa linda oração de cura para o sobrinho do Jairo. Tudo bem, uma boa noite aos amigos, então. Teu nome é minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de ti, meu remédio. Aproximar-me de ti é minha esperança e meu amor forte, meu companheiro. Tua misericórdia por mim é minha cura e meu socorro neste mundo e no vindouro. Tu em verdade és o todo generoso, o onisciente, a suprema sabedoria. Teu nome é minha cura, ó meu Deus. Teu nome é minha cura, ó meu Deus. Queridos, boa noite a todos e até a próxima quarta-feira, onde estaremos todos juntos. Ah, tem a foto dele, que Deus o ajude com o pai. E o cure o mais rápido possível. Beleza. Grande abraço. Que final maravilhoso para esse programa de hoje. Olha. Um beijo. Hoje o programa, a noite toda foi maravilhosa, viu, Max? Foi mesmo. Não só o final. Desde o começo foi muito especial a noite hoje. Ah, que legal. Foi mesmo. E olha... o nosso propósito, então. É verdade. Assim como a Ângela, eu tenho uma surpresa para o Max e para o Léo. E eu só vou dar um pequeno spoilerzinho. O CD da Alma da Canção vai sair. Entendeu? Eu já tenho o produtor, que é o Jansson, e teremos grandes novidades. Ah, que legal! Que legal! Colocaremos nos streams. Vai ser, assim, sensacional. Legal, muito bom. Uau, muito bom! Maravilha. Bom, queridos, então, boa noite a todos, um bom final de semana, né? Boa noite. Nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima quarta. Se Deus quiser, um grande abraço, amigos. Boa noite, queridos. Um abraço a todos. Abraço para o Jansson. Ok, obrigada.